Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na leitura de hoje vem dizer: mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Jesus, ele deixou a sua divindade. Deus, ele quis se encarnar em um homem. E Jesus, quando ele veio a essa terra, ele teve de se esvaziar dele mesmo. Porque o Senhor, ele possuía o seu lado divino. Mas a partir do momento que ele assumiu a condição humana, ali ele entendeu que ele iria estar se humilhando e que também ele iria sofrer. O Senhor, ele só fez isso porque ele nos ama. Ele só assumiu a condição humana porque ele sabia que a humanidade precisava dele, que a humanidade precisava ouvir a sua voz e também que a humanidade principalmente precisava ser perdoado dos seus pecados. E Jesus, ele fez isso só por uma razão, porque ele nos ama. O Senhor, ele se esvaziou, ele se deu por completo, ele se deu por inteiro. Quando nós amarmos a Deus, também nós vamos ter essa mesma disposição. Uma pessoa, ela só está disposta a dar tudo de si, a dar tudo que ela tem, a entregar a sua vida, o seu coração, tudo nas mãos do Senhor, quando ela ama. Quando a pessoa ama a Deus, ela vai estar disposta a renunciar às suas vontades, a renunciar àquilo que ela quer, porque ela ama. E ela entende que o melhor não é a sua vontade, o melhor é o desejo de Deus. Jesus, ele fez a vontade do Pai. E aqui diz mais: encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Duas coisas: o Senhor, ele se humilhou e ele foi obediente. Uma pessoa que ama a Deus é uma pessoa humilde. Ela vai aceitar as humilhações que vierem sobre a sua vida, assim como Jesus sofreu. Jesus, ele não fez mal algum. Ele veio a essa terra somente para nos salvar, somente para salvar as almas. Mas muitos não quiseram, muitos rejeitaram, muitos humilharam, perseguiram o Senhor, fizeram coisas ruins. Ele foi muito humilhado. E outra coisa que nós precisamos ser: primeiro, humildes, aceitar as humilhações no reino de Deus por amor ao Senhor. E segundo, muito importante, ser obediente. Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A morte do Senhor não foi uma morte qualquer, foi uma morte dolorosa. Mas ele obedeceu, ele fez a vontade do Pai. Na nossa vida, do mesmo jeito, por mais doloroso que seja o nosso caminho, nós precisamos permanecer obedientes ao Senhor. Jesus, ele sofreu, mas ele entregou tudo de si por uma razão: por nos amar. Nós só vamos fazer o que for necessário pelo reino de Deus, o que for necessário para o Senhor, se também nós amarmos. Que nós saibamos entregar ao Senhor tudo o que nós temos e que nós possamos pedir a graça de amá-lo, assim como ele nos ama, assim como ele nos amou e deu toda a sua vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.